Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o nosso 9º dia de devocional. Hoje nós vamos ler a passagem que está em Mateus capítulo 2, do versículo 10 ao versículo 11, que diz: Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. Aqui, as pessoas que se encheram de júbilo quando viram a estrela novamente são os magos vindos do Oriente, que fala lá no versículo 1. E tradicionalmente as pessoas costumam dizer que foram 3 reis magos, que trouxeram esses presentes ao Senhor Jesus, mas em nenhum lugar aqui na Bíblia especifica isso, Fala apenas que eram magos vindos do Oriente, nós não sabemos quantos exatamente. Eles dizem que são 3, provavelmente por causa dos 3 presentes, por isso eles dizem que são 3 reis, mas poderiam ter sido mais, ou menos. E primeiramente é interessante a gente meditar e observar qual é o significado desses presentes que eles trouxeram a Jesus. O que esses presentes representam? O ouro, lá no Antigo Testamento, a gente vê que ele está muito relacionado ao templo, ao tabernáculo, os utensílios do tabernáculo e à realeza. Então, esse ouro nos lembra da realeza de Jesus, da realeza desse menino Jesus, que mesmo ali deitado numa manjedoura, era o rei do universo, Ele era divino. E da mesma forma que o tabernáculo e o templo eram cheios de utensílios de ouro, ele vem como essa representação de um tabernáculo perfeito de Deus, que também é adornado de ouro, porque ele é precioso. Depois nós temos o incenso. O incenso no Antigo Testamento, ele era uma receita aromática que os sacerdotes queimavam no Antigo Testamento, lá no tabernáculo e no templo, e ele representava as orações do povo a Deus, essa comunhão do povo a Deus, essa atmosfera de adoração. E o incenso, ele nos lembra que Jesus, ele é esse mediador entre nós e Deus, ele é aquele que nos conecta novamente ao Pai, também sendo ele o sacrifício perfeito de aroma suave a Deus. Por fim, nós temos a mirra, que era um perfume extremamente caro e ele tinha um processo de extração muito difícil. Por isso também ele era caro. Para ser produzida, basicamente a mirra ela vinha de uma planta espinhosa e que essa madeira ela precisava ser cortada, depois torcida, extraído aquele óleo ali da mirra e precisava de várias e várias pessoas cortando ao mesmo tempo várias e várias plantas dessas. E elas não poderiam deixar que essa mirra ela como se cristalizasse, se tornasse uma cera, se eles demorassem demais a coletá-la. Então, todo mundo precisava coletar ao mesmo tempo. Era um processo muito laboroso para fazer essa coleta da mirra. Por isso ela era tão cara. E além disso, a mirra também era muito amarga. Embora ela fosse cheirosa, tivesse um cheiro agradável, ela era muito amarga. E a mirra aqui nos remete ao sacrifício de Cristo, ao que ele deveria fazer. Nos remete ao sacrifício amargo que ele fez por amor a nós. Inclusive, a mirra foi um dos perfumes que foi usado para embalsamar o corpo de Jesus no momento da sua morte. Então, é interessante a gente observar que esses presentes não eram apenas presentes, claro, mas eles eram simbologias daquilo que aquele menino santo que havia nascido, o Messias, representava. E por que esses magos trouxeram esses presentes a Jesus? Não era certamente porque Jesus precisava, porque ele não precisava. Ele era o rei do universo, ele era o Messias prometido, o Filho de Deus que havia vindo ao mundo. E esses magos estavam cientes disso, então eles não vieram trazer um presente para dar assistência ali a Jesus, para ajudar eles, nas suas necessidades, porque ele não dependia de nada. Em qualquer lugar que ele fosse, o que ele precisasse, Deus Pai iria sustentar ele. E ele mesmo era dono de todas as coisas. Uma pessoa rica, ela não precisa de ganhar presentes caros, Provavelmente porque ela pode comprar aquilo ela mesma. Ela pode obter aquilo, ela não precisa de seus presentes. Da mesma forma, eles não levaram aqueles presentes para eles receberem algo em troca. Não era uma barganha. Até porque ninguém pode manipular a Deus. Afinal de contas, por que eles trouxeram esses presentes? Quando você dá um presente caro a uma pessoa rica, você está expressando para ela o quão maravilhosa ela é. Que mesmo que ela não precise daquele presente caro que você está dando a ela, mesmo que ela mesma possa obter aquilo, você que talvez poderia usar aquilo para si mesmo, talvez você precise mais do que ela, você está dando a ela porque você quer expressar o quão perfeita aquela pessoa é, o quanto você ama aquela pessoa. É uma forma de dizer, tá vendo esse presente que vale muito pra mim, que custou muito pra mim? Você vale mais do que ele.
Nós vemos algo parecido quando Maria derrama o seu perfume caro sobre Jesus ali em Betânia, próximo à morte dele. Jesus não precisava do perfume caro de Maria e Maria sabia disso, mas ela estava justamente dizendo: Senhor, esse perfume que me custou muito, custa o salário de um ano inteiro, ele vale menos para mim do que o Senhor. Por isso eu estou disposta a entregar todo ele para expressar o quanto eu te amo, o quanto o Senhor vale para mim, o quanto o Senhor é precioso para mim. E foi isso que esses magos fizeram aqui. Eles levaram esses presentes caros para representar o quão maravilhados eles estavam pela chegada daqueles que eles sabiam que era o rei de toda a terra, o rei prometido. Em certo sentido, dar presentes a Jesus é como jejuar. Você se priva de algo para dizer a ele que ele é mais valioso do que aquilo de que você se privou, que vale a pena aquele sacrifício por ele. Então é como se você dissesse: Senhor, a minha alegria não está nessas coisas. Observem que no versículo 10 fala que quando eles tornaram a ver a estrela, eles se encheram de júbilo, ou então de grande alegria. E eles se encheram de alegria justamente porque eles veriam, estava próximo deles verem o Cristo, deles verem o menino Jesus. Então, quando nós damos presentes a Cristo, como esses magos fizeram, ou então jejuando, nós estamos dizendo para ele: Jesus, a alegria que eu busco não está nas coisas que o Senhor pode me dar. Eu não busco as suas mãos, mas eu busco o Senhor. A alegria que eu busco está em ti. E ao fazer esses sacrifícios ou dar esses presentes a Jesus, é como se a gente dissesse o quão intenso é esse nosso desejo de ter a Ele, de estar com Ele. Ao dar a Ele algo que Ele não precisa, de que talvez você mesmo pudesse usufruir, é como se você estivesse dizendo: Senhor, eu estou te entregando este meu tesouro para receber mais do Senhor, porque o Senhor é o meu verdadeiro tesouro. Então, que nesse dia nós possamos nos alegrar com a salvação, nos alegrar com a vinda do Messias, nos alegrar com quem Ele é, não com o que Ele pode fazer por nós, não com o que nós podemos ganhar seguindo a Ele, mas com quem Ele é. Busque a Ele, fale com Ele hoje, aproveite do tesouro que é a presença dEle e adore a Ele, porque Ele é esse Rei, Ele é esse que nos conecta de novo ao Pai, é o mediador entre nós e Deus, e porque Ele é esse sacrifício perfeito que se entregou por nós, sofrendo a ira amarga de Deus. Tenha um bom dia.